Olá a todos, boa noite. Eu sou Marisa Marques, do Instituto Crescer, e nós estamos iniciando hoje o grupo de estudo da turma 1 e da turma 2, onde a gente vai abordar no módulo 1 a constelação familiar, o olhar para o nosso sistema, o pensamento complexo, né, as bases teóricas do Bert Hellinger, a fenomenologia, campo e ressonância e as três consciências e as ordens do amor. É nessa sequência que a gente vai seguir o nosso estudo, começando pelas apostilas que são do próprio Instituto Crescer, né, que estão com a turma 1 e a turma 2, que estarão presentes dos grupos de estudo, inicialmente. Eu sou psicóloga, uma das fundadoras e coordenadora do grupo, psicóloga sistêmica, dentro das bases sistêmicas da terapia familiar. Faço esse trabalho há 30 anos e conhecia mais ou menos há 20 anos atrás o Bert, a teoria sistêmica das constelações familiares, e me encantei e venho acompanhando esse trabalho. E no início de 2019, Cláudia Arouca e eu damos início, então, ao Instituto Crescer e às turmas de formação. Bem-vindo a todos e vou passar, então, a palavra agora à Cláudia. Boa noite, eu sou a Cláudia, então também estou com a Marisa nesse projeto, que muito me deixa feliz proporcionar isso para as pessoas que têm interesse, né, no treinamento, no conhecimento da constelação familiar, do pensamento sistêmico, que a gente está vendo como é um recurso muito importante para as nossas vidas e para as nossas profissões. Então, o objetivo desse encontro, como a Marisa falou, é justamente a gente aprofundar o estudo, a parte teórica que a gente vem desenvolvendo nesse curso, nos nossos cursos, né? E poder também contribuir com um pouco mais de contato com os nossos alunos, principalmente no momento que a gente está tendo que ficar afastado, né, um pouco dos encontros presenciais. Então, essa é uma oportunidade para a gente continuar a conexão e aproveitar o momento para a gente aprofundar o estudo, a parte teórica, né? Então, justamente por a gente estar nesse momento, hoje a gente está vendo aqui o crescimento muito grande das mortes já acontecendo no Brasil por conta da pandemia, do coronavírus, né? Hoje é dia 29 de abril e a gente está, então, com algo em torno de 5.500 mortes aqui no país, fora as outras mortes que já ocorreram ao redor do mundo. Então, por conta disso, a gente quer prestar nossa homenagem a essas pessoas, às famílias dessas pessoas, aos amigos. E a gente sabe que o que está acontecendo é muito importante que a gente olhe para isso com respeito, muita admiração e gratidão, porque essas pessoas, o sacrifício delas, né, está proporcionando para a gente um novo entendimento, um novo olhar, uma nova postura de vida. Então, é com esse intuito, é com esse respeito, com esse amor, com essa gratidão, que a gente vem aqui, eu venho pedir alguns segundos de silêncio, para a gente se colocar, então, em contato, em conexão com isso que está acontecendo, com essas pessoas que estão se sacrificando e perdendo a vida. E a gente se colocando nesse lugar, né, de admiração, de respeito, de gratidão, a gente poder internamente falar para essas pessoas isso, esse agradecimento, e dizer que a gente vai fazer o melhor que a gente puder com as nossas vidas, que a morte deles não terá sido em vão. Então, vamos fazer alguns segundos de silêncio e com essa postura intuir esse agradecimento.
Lembrando que toda morte não é em vão se vivemos plenamente para honrar todos aqueles que foram. Então, que com isso a gente faça o melhor por nossa vida e também pela do outro e também pelo planeta. E aí nada disso será em vão. Mas lembrem-se também que isso tem a ver só com a nossa parte, porque às vezes nós ficamos muito aflitos em relação ao outro, né? E a gente não pode cuidar disso, né? A gente fala, a gente mostra, às vezes até desenha, né? Mas a responsabilidade do outro a gente não pode assumir, tá bom? Alessandra, você pode ler? Tá disponível? Então pode começar. Estudo Crescer, módulo 1, pensamento complexo. O pensamento sistêmico nasce com a Teoria Geral dos Sistemas, em 1937, de Ludwig von Bertalanffy, biólogo de Viena. Busca nas leis dos sistemas naturais as regras de funcionamento para os sistemas sociais. A preocupação com a fragmentação do saber e a ênfase nas partes evoluíram para a busca de compreensão do todo e das relações entre as partes que compõem o todo, sendo que as propriedades das partes podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo. Esta nova compreensão mostra que os sistemas só podem ser percebidos a partir de 1. Integração, totalidade. 2. Relações, interações e interdependências. Essa concepção acompanha a premissa da biologia moderna, segundo a qual a vida é aprendida como resultado de um processo de organização e autopoiese. Auto igual a si mesmo, poiese, criação. Os seres vivos são auto-organizadores em seu processo de vida, e tudo pode ser definido em termos de relação. Esta rede de relações expressa um determinado padrão, considerado o padrão da vida. Um padrão autopoético que, por sua vez, determinará uma estrutura que é configurada na rede de relações. Continua? Os sistemas são, portanto, um complexo de elementos que interagem entre si continuamente. Na interação, os elementos mantêm relação, de modo que o comportamento de um elemento em uma dada relação seja diferente do seu comportamento em outra relação. Se os comportamentos não forem diferentes, não há interação. Só podemos entender os fenômenos dentro de um contexto relacional e dentro de um todo maior. Bert Hellinger. Bases teóricas e fases do trabalho. Eu acho que eu vou precisar parar. Laine, você pode continuar? E pode pular essa parte das bases teóricas, né, Marisa? Uhum. E pular para fenomenologia e campo. Então, antes de pular essa questão das bases teóricas, que a gente já leu na semana passada, né, só colocar que o Bert Hellinger, que era filósofo, teólogo e pedagogo, e fez várias formações em diversas áreas da psicologia, também a psicanálise, né? Então, tudo isso, a terapia sistêmica de família, e psicodrama e muitas outras
teorias da psicologia que o Bert Hellinger reuniu para criar e formatar a constelação familiar, entendendo que o trabalho dele também não tem só a base teórica, né? A maior parte de toda a contribuição, além do enorme arcabouço teórico que o Bert Hellinger tem, que eu não conheço ninguém que tenha tantas formações, nem o arcabouço dele, até porque ele passou, né, viveu 93 anos, quase 94, né, fazendo muitas formações. Então, mas, além de tudo, ele observou muitas dinâmicas ao longo do mundo inteiro, para não dizer que ele estava só dentro da cultura europeia, né? Então, ele fez esse trabalho no Oriente, nas Américas, né? Na África. Então, ele caminhou bastante para também, né, para essa contribuição. Tá? Então, é isso que eu queria deixar também, que a gente não precisa citar todas, mas que é muito rico, não só teoricamente, mas também todo o trabalho que ele desenvolveu. Então, pode seguir, Laine. Fenomenologia, campo e ressonância. A fenomenologia... Laine, eu não tô compreendendo. Só um instantinho, Laine. Vocês estão escutando bem? Não, está falhando. Não? Vê se melhorou. Leia, Laine, para ver se... É o estudo das experiências sensoriais diretas. Não, está falhando. A percepção do participante. Tá falhando. Tira o microfone para ver se melhora, se fica bom. Tá falhando, né? Tá dando... Alessandra, você já pode continuar? Tá aí o... Posso começar? Pode. Obrigada, Laine. Fenomenologia, campo e ressonância. A fenomenologia, do grego painestai, ou seja, aquilo que se apresenta ou que se mostra, é o estudo das experiências sensoriais diretas e se apoia na percepção do participante, na compreensão vívida de suas experiências subjetivas. Esta visão dá importância aos fenômenos da consciência, os quais devem ser estudados em si mesmos, já que um fenômeno não é guiado pela lógica, raciocínio ou vontade. A fenomenologia pede por uma experiência sensorial imediata. Vivenciar o fenômeno representa a sua essência, a sua significação. Edmund Husserl é considerado o pai da fenomenologia contemporânea, pela importância de suas publicações e também pela grandeza de seus discípulos, entre eles Heidegger e Sartre. É visto pela sua grande contribuição na elaboração rigorosa e sistemática do método fenomenológico e na descrição rigorosa da atitude fenomenológica. O quadro fala alguma coisa ou deixa? Pode deixar. Tá. A atitude fenomenológica requer uma disposição para esvaziar-se, tanto em relação às ideias pré-existentes, quanto aos movimentos internos, sejam eles da esfera do sentimento, da vontade ou do julgamento. Essa atitude não se adquire de um dia para o outro. É preciso um treinamento e força de vontade para que se possa permanecer diante do fenômeno que se apresenta, sem expectativa, sem medo, sem intenção, sem crítica, sem racionalização, sem preconceito, aceitando os fatos e as pessoas simplesmente como são. A postura fenomenológica nas constelações sistêmicas familiares é essencial para expor um campo de informação que emerge quando observado sem intenção ou medo e sem a necessidade de interpretar o que se revela em termos de teorias anteriores, crenças ou valores culturais.
O facilitador deve estar disposto a consentir com o que emerge, assim como se apresenta. Não importa o quão desagradável, de mau gosto ou perturbador possa parecer. Hellinger explicou suas posições fenomenológicas da seguinte forma: existem dois movimentos internos que levam à percepção. Em um deles, existe uma atitude de querer entender e controlar o desconhecido. Esta é a investigação científica. Todos nós sabemos do valor deste movimento, o quanto ele acrescenta para a nossa vida e bem-estar. O segundo movimento acontece quando paramos de nos esforçar para compreender o desconhecido, permitindo que nossa intenção se abra para algo maior e não permaneça focada em algo particular. Desta forma, nossa visão se amplia, permitindo observar o todo complexo que nos rodeia. O campo da constelação é denominado por Hellinger de campo espiritual, em que todos os membros familiares estão presentes em ressonância. Todos podem estabelecer relações recíprocas, nem sempre de modo consciente, porém, através de seus comportamentos e sentimentos. Fidelidade inconsciente e os padrões familiares. O campo espiritual da família pode ser comparado aos campos morfogenéticos das quais nos fala o biólogo inglês Rupert Sheldrake. Estes são os campos de forma, de padrões ou estruturas de ordem transmitidas geneticamente, através do DNA, para os seres da mesma espécie. Estes campos ordenam a natureza. Os campos morfogenéticos transmitem informações que atravessam o espaço e o tempo e atingem os seres da mesma espécie, fazendo com que tenham o mesmo tipo de comportamento que seus antecessores tiveram, isto sem ter havido qualquer contato entre eles. A essa transmissão de informações à distância, Sheldrake denominou de ressonância mórfica. Morfogenético significa, portanto, que quando alguma coisa se desenvolve segundo um determinado padrão, mais tarde esse padrão determina o que acontecerá nesse campo. Em nível social, pessoas que pertencem a uma determinada escola psicoterapêutica, a um determinado partido político, religião ou profissão, encontram-se em um campo morfogenético. Esse campo age como uma consciência. Quando os membros se permitem pensar sobre algo de forma diferente, de repente se sentem desconfortáveis ou até mesmo com medo e sentirão a consciência pesada. A saída é mantermos-nos constantemente abertos para o novo, como os olhos de uma criança que descobre algo novo a cada dia. Os primeiros que se dedicaram a estudar os campos foram os filósofos alemães no início do século XX. No entanto, no lugar de campo, eles usavam a palavra alma. Falavam de uma alma generalizada, a alma do mundo. Mas a palavra alma não era aceita pela ciência. Por isso, preferiam falar em campo. Deixa eu continuar. De qualquer forma, podemos observar que um campo espiritual segue determinadas ordens que se encontram em movimento e que deseja alcançar algo com esses movimentos. Porém, poderá realizar tal empreendimento só se tiver consciência. Um campo não pode ter uma consciência. Por isso, Hellinger se refere frequentemente à grande alma no lugar de campo. As três consciências. A consciência nos vincula tão poderosamente à nossa família e a outros grupos que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos emaranhar cegamente na culpa alheia, em pensamentos alheios, preocupações e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas e num desfecho alheios. A primeira delas, a consciência pessoal, é estreita
e tem o seu alcance limitado através de sua diferenciação entre o bem e o mal. A segunda, a consciência coletiva, é mais ampla. Defende os interesses dos que foram excluídos pela consciência pessoal. Por isso, está frequentemente em conflito com a consciência pessoal. Contudo, essa consciência também tem um limite, porque abrange somente os membros dos grupos que dependem dela. A terceira, a consciência espiritual, supera as outras consciências, que colocam limites através da diferenciação entre o bem e o mal, bom e mal, e a diferenciação entre pertencimento e exclusão. Eu acho que agora a gente pode dar, né, uma pausa para a gente ver se... Eu não tenho essa parte que você leu. Nem eu. Não Nem estão aí? eu. Eu também não tenho, não. No módulo 1, essa parte para a gente, para a turma 1,